Farmácia na Universidade Estadual de Londrina é um curso muito exigente, tanto em carga horária quanto em conteúdo, mas eu sobrevivi à graduação, consegui completar, finalizar, o curso em 5 anos, que é o tempo previsto, não peguei nenhuma ADP e nem reprovei nenhuma matéria. E sim, isso é um milagre, mas é possível. E nesse vídeo eu vou te contar todos os métodos de estudo que eu utilizei durante esses 5 anos, quais deram certo para mim e quais eu não recomendo. Olá, meus queridos, meu nome é Giovana e aqui nesse canal eu falo com vocês sobre a minha rotina como residente em farmácia hospitalar e clínica, que irá começar em março, e como um ser humano normal. E hoje vou ser um ser humano que estuda e vou compartilhar com vocês toda a minha trajetória de estudos na faculdade desde 2019, que foi quando eu entrei, até o meu 4º ano de graduação, porque no 5º ano são mais estágios, eu foquei mais também em estudar para residência, e aí sobre o preparatório da residência eu vou fazer um vídeo à parte que vai ficar muito mais detalhado e maior sobre esse período que tem aí seus pormenores. Então vamos começar lá de 2019. Em 2019 eu entrei na graduação direto do ensino médio, eu vim de uma escola pública, e lá na escola pública não tinha muito isso de estudar para a prova. Se você escutasse o professor falar, você basicamente já iria bem na prova, e aí foi assim que eu aprendi. Então eu cheguei na graduação e me deparei com um cenário muito diferente, e os meus estudos, eles eram muito inefetivos. No cursinho eu tava super na moda, aqueles resumos todos bonitos, bem coloridos, então eu fui por essa linha. Meus resumos não eram bonitos, mas era assim que eu estudava. Eu escutava a aula, anotava tudo que o professor falava, tudo. Era um momento assim de tensão, anotar cada vírgula. E depois eu fazia um resumo à mão. E depois eu comecei a fazer digitado os resumos, porque eu emprestava para os meus amigos e eles reclamavam da minha letra. Aí também era ruim ficar, vai tirar xerox, vai tirar foto, não vai entender a letra, enfim. Aí eu comecei a fazer digitado os resumos e era extremamente inefetivo, além de custar muito tempo. Chegava na prova, eu confundia muitas informações, eu sempre estava meio confusa, eu ficava nervosa, eu esquecia das coisas e acabava que eu não aprendia. Se me perguntasse alguma coisa que eu escrevi, eu não saberia. O único ponto positivo é que com esses resumos guardados, depois eu conseguia fazer algumas consultas rápidas, caso eu precisasse em outras matérias. Mas foi assim um ano muito sofrido, que eu ficava ali tirando entre os 6 e os 7, com muita sorte assim um 8, mas que era muito difícil para mim. Eu ficava muito frustrada e isso custava muito tempo. Então eu não indico esse método, o de resumos, se você for usar apenas ele. Que eu nunca deixei de usar, tá? Os resumos eu continuei utilizando, mas associado a outros métodos. E aí, no segundo ano começou a pandemia, e aí demorou 6 meses até o EAD ser implementado. Então a gente ficou 6 meses sem aula e eu nunca desisti, eu continuava estudando, porque, gente, vai que semana que vem volta às aulas, vai que semana que vem acaba o Covid e vem a vacina e volta às aulas. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, mas isso não aconteceu, e aí começou as aulas EAD e os professores estavam confusos sobre como avaliar, então eu também estava meio confusa sobre como estudar. A gente muito mais fazia trabalhos que envolviam o próprio Covid, as provas eram provas com consulta, os professores querendo ou não, enfim. Só que uma coisa boa que eu consegui tirar dessa parte da pandemia nos estudos é que os professores, geralmente, tirando os que eram uns completos sem noção, os professores, em sua maioria, eles enviavam as aulas EAD gravadas que a gente tinha no Google Meet, enviavam os slides, enviavam materiais, e eu parei de querer copiar tudo enquanto estava dando aula online. Porque antes eu queria copiar cada vírgula que o professor falava. Agora não, eu parei de copiar, eu pegava só termos chaves, e aí o que eu realmente ficava em dúvida, eu ia assistir a aula gravada, via os slides, mas continuava ainda nesse esquema de pegar o que eu tinha anotado, o que eu tinha visto e fazer mini resumos. Mas eu quase não fiz resumos porque não tinha muito um propósito, como eu falei, as avaliações eram meio confusas,
Então, para falar bem a verdade, eu não via nessa época ainda estudar como algo que deve ser feito independente de uma avaliação ou não. Para mim, estudar era coisa de prova. Como eu não tinha prova sem consulta, eu acabava não estudando. Se verdade seja dita. No terceiro e no quarto ano da faculdade, as coisas começaram a melhorar. A gente aos poucos foi voltando para o presencial e então foi vindo o desespero de ter aquele monte de prova e trabalho tudo sem consulta de novo. Mas foi aí que eu conheci o método de estudo ativo. Eu conheci com a. Ixi, esqueci o nome dela. Verônica. Verônica. A da B de Verônica, sabe? Que tinha um curso de slides, fez medicina, enfim. Eu conheci com ela o método do Active Recall, que é quando você estuda de uma forma ativa, utilizando os flashcards, o aplicativo Anki. E aí eu comecei a adicionar isso na minha rotina de estudos. Então, o que eu gostava de fazer era juntar os resumos e os flashcards. Então, eu assistia a aula e, no cenário ideal, eu fazia os flashcards logo depois da aula, assim, no mesmo dia, para não perder muita informação. E aí eu ia revisando os flashcards e, com base nos flashcards, eu fazia o resumo. Então, se eu via que, nossa, eu erro muito isso, então isso tem que estar no meu resumo, para eu sempre estar voltando nisso. Só que um porém é que eu era uma pessoa extremamente prevenida ou ansiosa, depende de como você quer dizer. Mas eu começava a estudar para a prova com 15 dias de antecedência, então eu tinha um bom tempo para fazer os flashcards e para fazer os resumos. Então, o que me ajudava, na verdade, não era nem os flashcards ou o resumo em si, mas é que eu tinha muito tempo para ficar revisando. Então, antes de uma prova, eu via no mínimo de 2 a 3 vezes os flashcards. Eu lia bastante o assunto, porque eu lia para fazer os flashcards, aí eu lia para fazer o resumo, aí eu relia o resumo, então eu estava sempre em muito contato com a matéria. Então, na verdade, eu acho que o que mais me ajudou nesse tempo, além de mudar para um método mais ativo, foi justamente esse tempo entre o estudo. O tempo entre o estudo e entre a prova. Algo que eu permaneci, inclusive, para estudar para residência, que me ajudou muito, que depois eu vou falar um pouco melhor para vocês. Então, não adianta você só fazer os flashcards e falar, isso é metodologia ativa, vou fazer aqui os cartões, os flashcards. Mas aí você faz e você vê uma vez, ou você só faz, entende? Nunca realmente testa, assim, eles. Então, o segredo está em você revisar isso no tempo. E claro, que como eu fiz para a prova, estudei para a prova e eu não vi mais aqueles flashcards, eu esqueci muito desse conteúdo. Porque o que faz a magia acontecer, como eu disse, não é o flashcard em si, mas é você estar constantemente em contato com a matéria de forma ativa, você estar constantemente testando os seus conhecimentos. Como eu disse, então, no quinto ano, eu praticamente, assim, gente, eu até vou falar melhor no vídeo da residência, mas sendo bem sincera, eu parei de estudar para faculdade. Eu fiquei focando só na residência porque era matéria de indústria e eu não gostava muito, daí eu entendi o mínimo só para eu conseguir ali tirar entre os 6 e um 7, sabe? Mas eu realmente foquei bastante na residência. E também porque uma parte do curso, na UEL, a gente fica só no estágio. Então eu fui para o Hospital do Câncer, é daqui da cidade, eu fui para Postinho, né, UBS, eu fui para farmácia comercial, então não tinha mais prova, esse tipo de coisa. Eu tento não me frustrar, olhar para trás, sabe? Porque por muito tempo eu via que eu perdia muito conhecimento básico de fisiologia, histologia, anatomia, essas coisas do ciclo básico mesmo, porque eu não sabia como estudar. E talvez se eu tivesse descoberto esses métodos lá no passado, teria sido um pouco mais fácil. Mas eu não posso mudar isso. E essa experiência ruim que eu tive contribuiu para eu sair do lugar que eu estava e procurar conhecer novos métodos. Então, essa experiência ruim foi o que me ajudou a conhecer métodos melhores de estudo, que é hoje que eu indico para você. Como eu falei, eu não abandonei os resumos. Eu gosto do resumo,
para deixar arquivado, para quando eu quiser fazer uma consulta rápida, eu ter onde olhar, não precisar abrir um livro, procurar um caderno, não, eu tenho lá numa pasta no computador um resumo que eu fiz na época dessa matéria, entende? Mas o que realmente é mais efetivo para o aprendizado é você estar constantemente em contato com o assunto de forma ativa, testando seus conhecimentos. Então, você sempre estar ali se questionando, fazendo questões, exercícios, enfim. Inclusive, tinha as matérias de física, química, eu tive cálculo, né, que era química analítica, matemática, estatística. Essas coisas que eram um pouco mais de cálculo, eu estudava pela lista de exercício dos professores. E só que como eu tive essas matérias lá no primeiro ano, mais ou menos, segundo ano, eu ainda dependia muito da iniciativa do professor, de mandar uma lista, de propor uns exercícios, eu mesma não ia atrás. Então eu ainda estava nessa transição entre o estudo ativo e o estudo passivo, mas é muito bom também estudar fazendo questões. E os flashcards, por que que às vezes o flashcard é interessante, né? Porque às vezes para você fazer uma questão de prova, uma questão de concurso, são questões longas que demandam vários conhecimentos numa única questão. E se você quer revisar um assunto de forma pontualmente, você mesmo vai, faz seus flashcards, as perguntas que você acha mais importante para sua vivência, e você tá ali no seu aplicativo, que no caso eu utilizo o Anki, tem tanto para computador quanto para celular, mas para celular ele só tem para Android, se eu não me engano. Ele não tem para iOS. Mas isso é o que traz mais assim facilidade, é você ter ali de forma fácil e prática o que você quer revisar, de acordo também com a sua prioridade, com o nível de conhecimento que você quer estar em contato ali. Eu tenho para mim que método de estudo não é algo que a gente aprende uma vez e é isso. Então eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou falar, por exemplo, o método que eu utilizei para estudar durante a residência. E eu vou falar, gente, sabe aquele vídeo que eu falei lá? Então aquilo não funcionava mais, ou eu vou falar que não funcionava, mas eu fui aprimorando, porque para mim é muito legal isso, a gente tá aberto a novas ideias. Ontem mesmo eu assisti um vídeo dos métodos de estudos da Roberta Frossard, não sei como fala sobre o nome dela, mas eu gosto de assistir esses vídeos, gosto de ter novas ideias. Eu espero que seja justamente isso que esse vídeo trouxe para você, que ele conseguiu abrir um pouco mais o seu horizonte, te dar novas ideias e te inspirar a estudar e buscar um futuro melhor para você. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, envie esse vídeo para uma pessoa da sua faculdade, alguém que você quer incentivar a estudar, e se inscreva no canal para ver mais conteúdo sobre estudos, rotina, organização e tudo mais que acontece na vida desse ser humano normal. Tchau!